Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Nós vamos fazer as páginas 51 e 52. Na página 51, nós vamos falar sobre o cilindro. É um sólido geométrico também, como a esfera. O cilindro, as suas duas bases são planas e circulares. Ó, a base dele aqui, ó. As duas bases são planas e circulares. Ele tem essa parte arredondada. A professora Adriana pediu ao Pedro, a Marina e a Dudu que desenhassem objetos que lembrem o formato de um cilindro. Eles pesquisaram e fizeram os seguintes desenhos. O Pedro desenhou uma latinha de suco, a Marina um copo e o Dudu um lápis ou uma canetinha. Número 1. O que você acha parecido entre os formatos dos objetos desenhados pelos três amigos? O que eles têm de comum? O que é igual nesses três desenhos? Observa se eles rolam. Observa o formato dele. Número 2. Como você descreveria um cilindro para alguém que não conhece essa figura? Como você poderia pedir para alguém pegar um objeto que a pessoa nunca viu esse objeto? Como você vai falar para ela? Ah, ele tem uma parte arredondada, ele tem uma base plana e circular. Como você pode descrever do seu jeito? Desenhe outros objetos com formato cilíndrico. Observe na sua casa o que você tem no formato cilíndrico para você desenhar. Capriche no desenho para que a professora possa entender. E o número 4 é para você usar a massa de modelar e construir objetos que lembrem outro cilíndrico. Isso se caso você tiver a massinha, se não, não é necessário. O cilindro e as suas duas bases são planas e circulares, assim como a lata de suco ou a vela. Página 52. Nós vamos falar sobre o cone, esse sólido geométrico. Olha, ele tem uma base circular, um vértice é onde ele se encontra, aqui nesse biquinho, olha. Em seguida, a professora Adriana pediu aos alunos que desenhassem objetos que lembrem o formato de um cone. Veja o que Dudu, Marina e Pedro desenharam. O Dudu, acredito que seja uma casinha. A Marina, uma casquinha de sorvete. E o Pedro, um chapéu de aniversário. Número 1. O que você acha parecido entre os formatos dos objetos desenhados pelos três amigos? É o formato. Ele não tem o formato de um cone? Número 2. Como você descreve um cone para alguém que não conhece esse formato? Lembra que o cone tem uma base circular, um vértice, que é o biquinho dele. É isso que você deve descrever. Número 3. Desenhe outros objetos com formato de cone. Observa na sua casa, observa ao seu redor. O que tem um formato de cone para que você possa desenhar? Use massa de modelar e construa objetos que lembrem o cone. Isso se você tiver a massinha de modelar. Se não tiver, não tem problema.
Observem o cone com uma base circular, um vértice. E o chapéu de aniversariante nos lembra um cone, assim como a casquinha de sorvete também nos lembram um cone. Sobre o que nós falamos hoje? Nós falamos sobre o cilindro, ele tem uma parte arredondada e duas partes planas com um formato circular. E sobre o cone, ele tem um bico, um vértice e uma superfície arredondada. A professora aguarda fotos das atividades e muito obrigada por você assistir a nossa aula. Um grande abraço.